Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Empresários da Associação Comercial. Hoje estamos aqui pelo Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Casa do Empresário e temos uma convidada muito especial para falar de um tema super atual e para trazer clareza também sobre esse tema. Hoje a gente convidou a doutora Mariana Tomé. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Bom, o tema de hoje é o compliance, do MEI à multinacional. Por que toda empresa precisa de compliance e como começar de forma prática? Esse tema ele é atual, necessário, mas cheio de mitos, principalmente entre os pequenos empresários. E aí nós convidamos a doutora Mariana, que é especialista nesse tema, para cumprir hoje um papel importante, essencial, que é traduzir do juridiquês para o mundo real dos negócios. Uma linguagem bem simples e fácil para todo mundo entender, ninguém falar que não sabe, hein? É isso aí. E daí a gente quer começar esse podcast com você falando um pouquinho do seu currículo para a gente. Bem, eu me formei na PUC Goiás, a minha graduação foi PUC Goiás, fiz pós em Direito Constitucional e Administrativo, tenho especialização pela PUC do Rio Grande do Sul em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas, fiz não é uma especialização, mas um curso de formação em Compliance pela LEC, que é Legal Ethics Compliance, em São Paulo, e estou nessa jornada de atuar em Compliance ESG pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Gosto muito de estudar, então, sempre que tenho oportunidade para eu poder pegar o mundo jurídico, aliar a gestão a outras ferramentas que venham agregar ao meu serviço para prestar para as empresas, eu sempre estou atenta. E hoje eu faço parte do grupo de conselho de clientes do SEIB. Ai, que legal. Muito bem. Então, para abrir aqui a nossa elucidação, que eu estou bem curiosa, doutora Mariana, afinal, o que é compliance? Eu gosto de traduzir compliance. Se você perguntar isso para a maioria das pessoas, elas vão dar a mesma resposta. Mas eu gosto de traduzir de uma forma bem simples. É gestão de risco. Quem não quer reduzir o risco dentro da sua empresa? Então, o programa de compliance, ele vai vir para fazer essa gestão de risco à medida em que você vai andar em conformidade com a legislação. O certo seria que todos andassem em conformidade com a legislação. No entanto, o empresário, principalmente o pequeno empresário, ele é o faz tudo. Então, ele não vai conseguir dar atenção devida para essa regularidade legal que é necessária. Por isso que é interessante contratar uma equipe expert na área para fazer esse ponto de atenção voltado para o programa de compliance. Eu vou reduzir os meus riscos. E como que eu vou reduzir esses riscos? Por meio de um programa estruturado. Eu sei que vocês perguntaram, já estou indo. Se for para parar, vocês falam que eu paro, tá? Para poder... Mas, enfim, vai reduzir esse risco como? A gente entra na empresa, faz uma análise do que tem ali dentro de maior risco. Eu sempre dou o exemplo da entrega do iFood. Eu tenho um restaurante de sopa e tenho um restaurante que vende PF. Prato feito. O restaurante que vende sopa, se ele vai contratar um motoboy para fazer a entrega, ele tem o risco, se esse motoboy ele for muito rápido, dirigir de uma forma desgovernada, vazar ali metade do conteúdo, porque é uma sopa, diferente de quem faz PF. Então, na análise de risco, eu tenho que analisar a embalagem que eu vou levar a minha sopa, porque eu não quero que o meu cliente depois no iFood vai falar que pagou R$40 e por 500 ml recebeu 250. Então, é um risco que eu tenho no negócio desse cliente, que é diferente do risco de quem faz PF. E quando eu vou olhar um programa de compliance, eu tenho que olhar para esse que faz entrega sopa de uma forma diferente, com risco diferente do que faz o PF. Então, a gente começa sempre analisando o que eu tenho ali dentro para poder melhorar. Tem muito risco? Tem muito risco. Tem empresário, e a gente faz a matriz de risco, a gente fala que cada um vai ter um apetite ao risco. O que é esse apetite ao risco? Aquilo que eu quero, esse aqui eu vou deixar passar, porque é um risco que existe, mas não tem tanto impacto negativo para a minha empresa. Eu quero focar em outros riscos que existem. Trazendo, por exemplo, da sopa. Às vezes, ele não faz tanto delivery. A maioria das pessoas vão lá comer. Então, esse risco dele ali de vazar, ter avaliação negativa no iFood, não é tão grande. Mas, ele pode ter ali um desvio de verba no caixa, porque talvez seja como... Normalmente, as empresas pequenas são familiares, pode ser um tio, um sobrinho que está ali dentro, ele não tem tanta gestão firme ali e deixa passar. Então, nesse caso, o apetite ao risco dele para a marmita é baixo, para o caixa é maior
Então, a gente vai trabalhar nessa equalização. Legal. A gente quis trazer esse tema do compliance porque até do MEI à multinacional, né? Porque quando a gente ouve falar de compliance, a gente pensa que só é para os grandes. E não, você acabou de dar um exemplo que até para uma empresa familiar, uma empresa pequena precisa. E daí, só para fazer mais um comentário aqui, hoje a gente vai falar de como o pequeno empreendedor pode começar a se proteger juridicamente e também o compliance como um diferencial competitivo, além da proteção, né, de quem está empreendendo. E aí, eu quero fazer uma outra pergunta. Por que ainda tanta resistência ou medo em relação a esse tema, principalmente entre os pequenos empresários? Eu acho que a resistência e o medo, ele vem por falta de conhecimento. Porque o pessoal vai falar assim, nossa, vai vir um povo aqui, vai mandar na minha empresa, eu vou ter que fazer o que manda. Não é isso. Vai custar caro. Vai custar caro, vai mudar tudo. Mas qual o principal ponto quando a gente implementa um programa de compliance? O empresário, dono da empresa, ele tem que querer. Porque se ele não quiser, não adianta implementar, porque o programa não vai rodar. Tem um exemplo de uma empresa familiar, que um colega até atendeu, tinha um desvio de verba ali dentro, se não me engano, na diretoria, e quem estava cometendo o desvio de verba era o filho do dono. Nossa. Aí o que ele falou? Não quero que investigue. Então, não adianta ter um programa de compliance para uma pessoa que não quer investigar. Eu acho que essa resistência que tem entre os pequenos empresários, muitas vezes, é pela falta de conhecimento, porque acho que é algo que vai ser caro, que vai ser muito difícil, que vai demorar. E não é. É um programa que a gente estipula um prazo de início, meio e fim. A gente presta, por exemplo, contas em relação ao que está sendo executado. Quando uma empresa ela é maior, ela pode ter um setor ali dentro voltado para compliance. Quando ela não é tão organizada internamente, ela contrata o serviço jurídico, o serviço da pessoa que tem expertise para isso, para ela ficar de fora, prestando esse serviço ali dentro. Então, acho que essa resistência é pela falta de conhecimento em geral. Sim, também acho. Quando você cita ali a matriz de risco, me vem um pouco que também você deve lidar muito com as pessoas da gestão, né? Sim. Como que é esse trabalho no dia a dia, né? Essa ponte? E também aproveitando que você tem essa formação na gestão de pessoas, acho que deve ajudar muito, né? Porque para sensibilizar a equipe e explicar, né? O que é e como que essas pessoas vão receber esse trabalho e estar preparadas para desempenhá-lo também, né? Porque eu acho que você deixa um legado na empresa depois, né? Sim, principalmente quando eles têm a consciência de que eu faço meu trabalho ali por 8, 12 meses, eu fui embora, deixo tudo organizado para que eles continuem replicando. Para justamente, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou depender para sempre. Não vai depender para sempre, a gente só vai organizar. Depois você vai continuar e vai conseguir andando. Andar sozinho, no caso, né? Essa questão de lidar com a gestão é muito importante. E quando a gente inicia o trabalho, a primeira reunião que a gente tem é com a alta gestão e com alguns cargos estratégicos específicos que a gente percebe que é necessário e que, às vezes, o próprio dono do negócio deseja que essas pessoas façam parte. E aí, o que a gente já bate a real? A gente não veio aqui para mandar em ninguém, a gente não veio aqui para mudar o negócio, a gente quer entender o que funciona para melhorar. E, óbvio, se acontecer alguma falha, algum equívoco, nós temos que saber, e aí a gente não vai ser tipo, a pessoa que vai lá bater a palmatória está errada, não sei. Não, nós vamos resolver e contornar essa situação de forma conjunta. Um grande calcanhar de Aquiles que eu vejo, muitas vezes, nessa questão de gestão e de acompanhamento, é quando tem um funcionário que ele é a maçã podre, mas ele é muito bom. Aí eu falo... Isso é bem comum, bem comum, né? Bem comum. Tipo, mas ele é muito bom, mas ele rende, mas ele entrega. Mas está contagiando ali todo mundo, daqui a pouco ninguém vai entregar, vai ficar ruim, tudo vai ficar ruim. Então, a gente faz essa análise de uma forma ampla. E quando isso acontece, a devolutiva nossa vamos fazer um treinamento de equipe? Vamos estipular, então, políticas internas para ninguém achar que essa pessoa que produz e que é ruim, ela é protegida? Vamos estruturar para ficar todo mundo dentro do mesmo quadrado? E a partir de então, vocês começarem a, se for o caso, implementar uma penalidade porque a pessoa faltou, porque a pessoa não está sendo insubordinada, para mostrar que a gente tem regras claras e que por mais que essa pessoa seja um excelente funcionário, ela não é indispensável. Porque muitas vezes o que acontece é que esse funcionário ele vai se achando que, aqui eu mando, nada acontece comigo, e o barco vai tocando, para ele tá tudo bom, para os outros não vão ficando, e o ambiente ali dentro, o clima organizacional vai ficando péssimo. Sim, verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta que você, que é pequeno empresário, microempresário,
presta atenção com essa pergunta, que a resposta vai ser para você. Mariana, como você explicaria a importância do compliance para uma microempresa ou MEI? Eu digo que para o microempresário e pequeno empresário, a importância está em você conseguir ter um fluxo organizacional e gestão de tempo. Por quê? O micro e o pequeno, normalmente, ele é o faz tudo. Isso acontece no começo, mas não é necessário ficar perdido nesse começo. E aí, você não consegue dar atenção a pontos ponto de importância mesmo para conseguir desenvolver o seu negócio. Quando a gente começa certo, vamos falar assim, você consegue rodar e escalar mais rápido. Seu negócio cresce mais rápido. Você tem ali fluxos, parâmetros que você consegue delegar e focar naquilo que precisa, no estratégico, sair do operacional, pensar no tático, enfim, essas questões. Então, a importância do compliance para o pequeno e para o micro é justamente tendo a visão lá na frente. Aí a pessoa fala assim, mas eu nunca recebi um processo trabalhista. Pode ser que não, e tudo bem, mas você não quer correr, às vezes, o risco de receber um processo trabalhista de um trabalhador empregado seu que vai alegar que caiu. Tem uma ação dessa que chegou pra gente, a trabalhadora caiu no ponto de ônibus, voltando do trabalho, está pedindo pensão vitalícia, reembolso do tratamento médico, e hoje, eu como advogada falo, tem ações que vão para a justiça, a gente precisa estar ali, mas eu não gosto de depender do judiciário, porque a gente percebe ali que tem decisões que são muito arbitrárias. Então, para você, pequeno empresário, estruturar desde o começo, para não correr o risco ali na frente, é muito importante. E isso entra também a questão da gestão, né? Sim. Porque, igual até já falei aqui no podcast, o que a gente percebe que falta para o empresário, para o microempresário, não importa, para o empreendedor em geral, muitas das vezes, é a clareza. Clareza do que eu estou executando, clareza de onde eu quero chegar, clareza do meu planejamento, e o compliance, ele vem de encontro a isso, né? Com certeza. Ele vem facilitar. Sim. Porque todo mundo pensa, lá vem o setor chato encher o saco. Não é? Eu estou facilitando a sua... Eu não quero que você dependa de mim. Eu só quero te ajudar para você poder enxergar de forma mais clara o trajeto e o caminho para você conseguir alcançar os seus objetivos de forma mais fácil. E não perder dinheiro. Não perder dinheiro. Tem um livro que Os 5 Desafios das Equipes, eu acho que chama, se eu não me engano. E é um livro que eu falo que ele é sensacional, porque muita gente fala assim, porque, nossa, gestão, fulano brigou com ciclano, porque tá tendo briga ali. Gente, é inevitável ter conflito. Sim. Mas a questão é como esse conflito vai ser resolvido e como esse conflito vai ser o desenvolver desse conflito. Esse livro fala muito bem sobre isso, que tem uma pirâmide ali que fala, são 5 características que vão existir dentro da empresa. E eu acho que quando o micro e pequeno empresário, ele tá ali dentro do negócio, às vezes ele não vê, e aí o negócio estoura, quando já estourou, já espanou, já tá bem ruim. E a intenção é ter um programa de compliance. Ao ter um programa de compliance, é você conseguir fazer essa gestão e essa clareza de forma muito mais fácil. De forma prática, você citou aí processo trabalhista, né, que acho que todo empresário tem medo disso, né? Quais são os outros riscos que a gente evita tendo um programa de compliance na empresa? A gente evita o risco, por exemplo, de fiscalização do Ministério de Trabalho. A gente evita o risco, às vezes, e aí eu vou entrar num tema talvez conflituoso, mas escolham bem os contadores de vocês, porque pode ter essa questão, às vezes o contador envia por equívoco algum dado errado, lança no e-social, alguma questão nessa, o compliance, ele vem para auxiliar essa questão também. A gente pensa muito em autuações do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, multas relacionadas a outros órgãos administrativos, até mesmo ao PROCON, processos de consumidores em relação ao PROCON, porque o compliance, ele também volta para a estruturação de contratos. Então, às vezes eu vou falar assim, eu vou fazer para o ChatGPT fazer um contrato para mim. Ele faz? Eu ia citar, eu como consultora de empresas, eu vejo também como o brasileiro, os empresários se debatem, né? Assim, são resistentes à questão do contrato, né? Acham que contrato é uma coisa simples, né? Eu vou pedir pro chat fazer. O chat faz? Faz, gente. Hoje você vai colocar, tipo assim, coloquei uma foto na minha cara, jogo lá no chat e fala, qual creme que eu tenho que passar na minha cara? Porque tem muito isso, né? Pé de galinha, não sei o que, não. Ele vai falar? Vai. Vai ser o próprio pra mim? Não vai. O contrato ele vai fazer? Vai. Vai ser o próprio pra você? Não vai. E eu falo assim, porque às vezes as pessoas pensam, é muito caro pagar no contrato.
falo porque teve um cliente essa semana, foi tipo essa história. Tipo, é muito caro. Falei assim, então, se você for pagar, e a gente fez uma pesquisa de mercado e viu que ali na cidade que eles moram, né, estava sendo cobrado, por exemplo, a assessoria contábil era, tipo, meio salário mínimo, mais ou menos, por 13 meses. Falei, você vai pagar por uma assessoria contábil aí 13 meses, X reais. No contrato, você vai pagar X reais, mas você vai conseguir utilizá-lo para todos os empregados que entrarem na sua empresa, porque ele era um microempresário. E você vai conseguir ter essa vazão e escalabilidade por 1, 2 anos, caso não tenha alguma alteração. E normalmente é difícil ter uma alteração. A gente teve um recente assim, né? Quase 8 anos aí, em 2017, mas é difícil ter essa alteração. E o contrato, ele te resguarda. Principalmente no fato de que, meu funcionário, a gente atende uma doceria em Brasília, e ela falou, minha funcionária pegou o aspirador de pó, quebrou. No contrato, você consegue falar, por exemplo, se o empregado, ele agiu com dolo ou culpa, você pode descontar, se estiver em contrato. Então, se você tiver ali verbal, você não vai ter prova. Então, é importante você adequar e ter uma rotina organizada. Às vezes, a pessoa fala assim, mas no começo, o fluxo de caixa é difícil. Concordo, é mais complicado, mas aí você está você está se resguardando de algo que pode ficar pior no futuro. Que pode custar mais caro, né? Pode custar mais, que é igual escalabilidade. Exatamente. Né? E tem outra coisa, né? Tudo requer investimentos, então a gente não tem muito por onde fugir. Não. Você resolve empreender. Não. Tem que pagar. E outra, né? Não é só o chat GPT, pedir pro coleguinha que já fez, pedir pro Google. Gente, uma vez eu fiz até um teste. Falei assim, vamos fingir que eu não sou advogada, vamos fazer um contrato pelo Google. Aparece. Mas aí tem cláusulas. Teve outra questão, por exemplo, de um cliente nosso. Ele chegou, tinha uma cláusula e tal. E aí ele falou, tava com um processo no Procon. Falou, Mari, a gente recebeu um processo no Procon e tal. Deu contrato, a gente foi ver. Pelo Código de Defesa do Consumidor, quando tem alguma cláusula ali que fala em relação a ressarcimento, alguma coisa, você tem que ter letras grandes, negrito, destacado. Não tinha. Falei assim, olha, esse processo no Procon pode ser que a gente vai ter que fazer uma composição, porque essa cláusula está um pouco dúbito e tal. A gente reestruturou para ele. Como a gente reestruturou, hoje teve uma outra questão com outro cliente, mas com contrato já reformulado. E eu falei para ele, olha, a garantia da gente conseguir ter êxito aqui é muito maior, porque vocês já reformularam o contrato. Então, vocês conseguem ter uma previsão de retorno bem maior. Que legal. É isso aí. E quais são os pilares ou elementos mais básicos que já caracterizam um bom começo de compliance numa empresa pequena? Eu sempre falo, uma empresa pequena ou grande, o principal comprometimento da alta gestão, que são os líderes quererem fazer o programa de compliance. Não adianta eu querer fazer porque o meu amigo fez, porque eu vi na televisão e achei legal. Não. Se você, por exemplo, não tem fôlego para perceber, às vezes, que ali dentro vão ter um familiar envolvido na diretoria, que está cometendo atos indevidos e não vai afastar essa pessoa, não queira implementar um compliance, porque você não vai ter fôlego. Então, o comprometimento da alta gestão é o principal. Depois dele, a gente faz a análise de risco para ver quais são as políticas internas que devem ser implementadas, o que você tem que ser alterado. A gente faz treinamento com a própria equipe para que eles entendam o que tem ali de novo, código de conduta, que é muito falado. E eu vejo que hoje, quando as pessoas falam eu sempre dou o exemplo do código de conduta da Sanesul. Porque, assim, é um código gigantesco. Eu falo que parece texto de lei. Eu não sou da Sanesul, posso falar, né? Mas, e tá público, todo mundo pode ir lá ver. Mas eu acho assim, ali deveria dar uma enxugada, porque o código de conduta, você tem que fazer com que as pessoas absorvam o conteúdo que está ali dentro. Você colocar um código de conduta com 30 páginas, não vai ser possível. E não só isso, você tem que dar treinamento sobre aquilo que você fez para que fique na cabeça das pessoas. Principalmente se essa empresa ela tem alta rotatividade. Então, a cada 6 meses, entra, sei lá, 2, 3 colaboradores, daqui a pouco, todo mundo que você treinou no começo do ano não vai estar lá, então você vai ter que treinar de novo. Verdade. Então, assim, para resumir até agora, né, tudo que a gente conversou, eu consigo entender que o compliance numa empresa, não importa o porte dela, está ligado muito à questão da ética, de valores ali dos donos, né, dos proprietários, dos donos do negócio. Acho que é isso. E também da gestão do risco, né? Porque isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque quando você lida com muita gente, seja funcionário ou seja consumidor,
cada um também tem uma interpretação daquilo que você está vendendo, do Verdade. serviço, né? Ou seu próprio funcionário. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Né? Então, mitigar ou minimizar esses riscos é uma coisa muito interessante, porque é o que você falou, lá na frente você economiza, né? Economiza. Essa questão que você falou, por exemplo, dos conflitos internos de funcionários. Eu lembrei de uma empresa que a gente fez, uma política interna de férias. E aí, política interna de férias é algo que, tipo, quase 0,1% vai pensar a respeito. Mas quando você tem uma grande quantidade de colaboradores e a maioria deles tem filhos, a maioria vai querer tirar férias em julho, dezembro e janeiro. Verdade. Como que você vai classificar ali a prioridade se, tipo, 2 pessoas pediram férias ao mesmo tempo? E que são do mesmo setor. São do mesmo setor. Qual vai ser o critério que você vai estabelecer se você não tem uma política interna? Aí a gente pensou, o que a gente vai fazer? Vai ser critério de idade? Critério, por exemplo, de quem tem mais tempo de casa? A gente estruturou ali dentro critérios para que quando houvesse esse pedido de férias, 2 pessoas entrassem ao mesmo tempo no mesmo setor, ficasse claro para todo mundo quais são os parâmetros que a gente vai seguir. Nossa, muito legal. Isso é uma coisa que a gente no dia a dia não pensa, Não. que pode acontecer esses tipos de conflitos, Uhum. né? Exato, é. Então, assim, você vê que é um serviço, né? E uma prática bem abrangente, né? Sim. Porque eu realmente, assim, meu conhecimento, confesso, era bem pequeno desse tema e sempre, na minha cabeça, sempre me veio a questão financeira, a questão de tributos e tal, mas envolve muitas áreas da empresa, inclusive, Envolve muitas áreas. Hoje a gente fala que o compliance, a gente tem um compliance anticorrupção, que aí vai ser um programa estruturado para evitar a corrupção ali dentro da empresa. Principalmente quando a gente tem setores que recebem mercadorias. O recebimento de mercadorias, eu só tenho uma pessoa para poder receber essa mercadoria. Ali vai ter um risco de corrupção grande. Então, a gente vai reformular aquele setor. A gente tem o compliance trabalhista. A gente vai fazer mitigar riscos voltados para a área trabalhista. Tem o compliance tributário. Então, a gente tem o programa de compliance como todo, de gerenciamento de riscos, mas a gente pode delimitar esse programa de acordo com a área a ser executada. Eu lembro que, há muito tempo atrás, descobriram desvio de produtos do hospital, porque chegava, era a única pessoa para receber os produtos, eu acho que era cilindro de oxigênio, se não me engano, foi na época da pandemia. Chegava, a pessoa recebia o cilindro e o hospital, ele tinha um corredor até o final, e aqui tinha uma porta, e aqui tinha outra porta para entrar para o outro prédio. Essa pessoa recebia, vinha com o cilindro aqui, abria a porta, pegava o camaradinha dele, ele pegava um cilindro e ele entrava com o outro. Então, tipo assim, recebeu 3, aqui só entravam 2. E era só uma pessoa para fazer essa gestão. Então, o fluxo ali de desvio era grande e a supervisão era baixa. Uhum. E isso é algo que e deve ser pontuado no programa de compliance. E olha como impacta, né? Porque durante a Covid, cilindro de oxigênio era uma coisa vital, literalmente, né? Então, uma falta de controle nesse processo gerava, inclusive, poderia gerar morte, né? Sim. Então, gravíssimo, né? De fato, bem surpreendente. Sim. Né? A empresa da área privada que tem um programa de compliance estruturado, ela consegue atrair mais investidores, ela consegue ter um respeito do consumidor maior, porque você, por exemplo, por mais que você não seja consumidor e esteja prestando serviço, o seu olhar já é diferente para essa empresa que você vê ali aquela cláusula estruturada. Então, você acaba ganhando na atração e retenção de clientes e consumidores, porque eles percebem que a casa está organizada, e aí a gente volta, né? A casa está organizada, posso confiar nessa empresa, porque está estruturado ali o meu programa. Isso é bem, bem pertinente. Teve uma pesquisa, se eu não me engano, não me lembro o nome, mas falou até em relação aos consumidores, que, se eu não me engano, era 83% na época dos consumidores, eles preferem comprar de empresas que têm essa transparência de compliance, porque passam a maior segurança. Confiança, né? Bom, e você pode dar um exemplo prático de erro comum da falta de compliance numa empresa de pequeno porte? É o contrato. Eu sempre bato no contrato, que é o tipo mais simples de todos. A falta de um contrato estruturado. Você não tem um contrato estruturado, seu empregado, às vezes, ele foi ali, quebrou algum objeto tal. Você não pode descontar, porque você não tem um contrato. A falta de uma política interna estruturada de penalidade. Quais os critérios você vai aplicar essa penalidade? Porque, às vezes, tem um empregado que ele é insubordinado, todo mundo está vendo, mas você não está aplicando ali
uma penalidade devida. A gente pode fazer isso. O código de conduta que a gente fala, bate na tecla dele, mas ele é muito interessante para o empregado, fornecedor, terceirizado, consumidor entender como funciona ali dentro da empresa, quais são os princípios que te norteiam, quais, por exemplo, no contrato de trabalho, o funcionário recebe 2 pares de calça, 2 camisetas para trabalhar. Mas eu posso estipular no meu contrato que, quando terminar o contrato de trabalho, ele tem que devolver o uniforme. Muitos contratos não prevêem isso. Sim. E se não devolver, o quê? O contrato, sei lá, custa R$500. Ele tem, então, que a gente vai descontar R$500 o termo de rescisão dele. E é uma coisa básica. É básica, mas eu sempre, como eu nasci dentro do varejo, né? Eu sempre pensei nisso no uniforme, que é uma coisa muito grave quando o funcionário não devolve. Porque assim, tá, ele saiu da empresa e não vai mais usar o uniforme. Claro que não. Mas ele pode jogar fora esse uniforme, ele pode doar. E se alguém de má fé pega esse uniforme e resolve, tipo, dizer que trabalha ali, aplicar golpes, dizer que é Gente, funcionário eu ouvi e uma tudo história mais. que é bem relevante. Gente, isso é muito contar. perigoso. Sim. Que essas pessoas que atuam na estrada socorrendo, né, acidente e tudo, né? E um psicopata, paramédico entrou nessa equipe, não tinha compliance, né, Meu Deus. no recrutamento, e, enfim, ele ficou lá um tempo, fez uma série de bobagens e descobriram que essa pessoa, né, não estava adequada ali. E aí eu me lembro que a reportagem disse que, além desse recrutamento ser extremamente falho, porque não checaram os documentos que ele apresentou, né, de diploma de médico, tal, não sei o quê, quando o dispensaram, não recolheram o uniforme. Eu lembro que a reportagem citou isso e aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu falei, gente, é uma coisa muito grave. Isso foi no Brasil? Aqui no Brasil. Essa história de filme americano. Mas... Não, porque ela tava falando isso, eu lembrei daquele filme, Enfermeiro da Noite, porque baseado em fatos reais. Gente, como que o enfermeiro daquele, tipo, ainda saiu do hospital, ninguém falou nada, tipo, vamos mitigar para ninguém descobrir. Todo mundo descobriu, ficou pior. Meu Deus. Tipo, ele matava as pessoas. Você já assistiu? Não, nem Eu vou. assisti. Cara, o filme é ótimo, é é. terrível. Tipo assim, o cara matava as pessoas, tipo, aplicava, não sei, eu não entendi medicamento, mas aplicava lá na veia, a pessoa Credo. morria, tipo, ele fazia por prazer, ninguém desconfiava. Aí a colega dele começou a desconfiar, a suspeitar. Mandou, acho que ela reportou pro canal de denúncias da empresa, tipo, o povo, ai, Será? começão, vamos né? deixar. Eu sei que o negócio fica, eu não lembro se ele foi embora, mandaram embora, enfim, saiu. Aí não der, eu acho que a empresa pediu recomendação e não deram, não foi um negócio assim. O demitiram, né? Chegaram à Foi. conclusão que realmente ele fazia isso, aí dispensaram, aí ele foi nos Estados Unidos, viajou para um estado longíssimo e foi contratado por um novo hospital. E esse novo hospital pediu referência E tipo, e eles... não deram. Mas por que eles Não não deram a referência? Porque uma vez que eles dessem essa referência, Ia ficar eles provado. iam se implicar que eles tinham um processo falho, né? Verdade. Então, é muito Muito grave. grave, né? Péssimo. É assustador, É né? assustador. Ninguém pensa nisso. E a gente falando de pequena empresa, falando de grande empresa, né? Você acha que existe uma diferença fundamental na implantação né, nas diferenças de tamanho de empresa, ou os princípios são sempre os mesmos? Os princípios são os mesmos. O que vai mudar, muitas vezes, é que a empresa, né, multinacional, uma empresa com maior porte, muito provavelmente ela vai ter um setor estruturado ali dentro. Então, a gente ingressa como um agente externo, treina essa equipe ali dentro para que eles tenham o seu próprio setor de compliance, o que já é diferente na pequena empresa. Quando acontece isso de treinar a própria equipe ali da empresa para né, criar esse setor de compliance, eles têm que ter uma formação específica ou não? Pode ser qualquer colaborador? Normalmente, a gente pede, pode ser qualquer colaborador que faça o treinamento de compliance officer, para poder ter noção do que realmente está acontecendo, quais são os principais pontos de atenção que devem ser implementados ali dentro. Sim. Ou de que área seria? Qualquer área. Não qualquer área. precisa de ser direito, não precisa de ser administração. A pessoa fazendo o curso de compliance officer, ela vai ter essa noção. E aí, a gente tem até um certificado, que a gente fala hoje, que é o CPCA. Isso. Que é o de compliance anticorrupção. Aí, a pessoa tem o certificado que atesta que ela está hábil para poder atuar na área. E a gente já falou bastante aqui, né, sobre como compliance pode ser um diferencial competitivo. Você falou dessa questão de empresas, que hoje tem muitas empresas querendo participar de licitação do governo, né? Então, pode ser ali para você ganhar uma licitação, é um diferencial. Aí, quer citar mais os outros pontos? Só para a gente...
Hoje a gente tem a questão de licitação, que é o diferencial competitivo. Sim. A gente tem o respeito da comunidade como um todo. Mais fácil para você atrair investidor, dependendo do porte da sua empresa, você está querendo ali que outras pessoas olhem, né? Para poder expandir, escalar o negócio. Acho que esses são os principais pontos. Sim. E aí, eu acho que a pergunta de ouro, né? Em que momento, por exemplo, vamos supor que você tem uma pequena empresa, você tem lá meia dúzia de funcionários e tal, e aí você começa a crescer, né? O ideal seria partir do zero, né? Mas em que momento que você acha que o empresário olha e fala, não, agora o momento que ele olha e fala, precisa, é quando já tá tudo assim, desvaindo pela mão. Perdi o controle, meu Deus, socorro, uma mágica. E aí ele já quer a mágica, tipo assim, tá, um mês. Não vai ter um mês. O que é o ideal? O ideal, o mundo ideal, né? A gente tem o ideal e o real. Trabalhamos com o real, mas vamos falar do ideal. O ideal é que quando você comece, não precisa demorar tanto para implementar um programa de compliance. Às vezes, sei lá, você começou hoje, 6 meses você vai ali estruturando seu negócio, em 6 meses, depois de 6 meses de abertura, você já pode pensar em ter um programa ali dentro, porque vai rodar muito mais fácil. Você vai conseguir chegar com mais celeridade, rapidez, aonde você deseja. E que tipo de serviço um escritório de advocacia oferece nessa área? E como funciona na prática daí para o empresário? O nosso escritório, né, em geral, assim, o serviço de advocacia que ele oferece, a gente oferece a implementação do compliance desde o zero, mas às vezes a empresa ela já tem ali um programa de compliance. A gente pode fazer uma reestruturação do programa. Às vezes a empresa ela não tem interesse, olha, Mariana, não quero fazer o programa de compliance agora. Então a gente pode trabalhar com os pilares do programa de compliance. A gente vai analisar. Então, você tem uma política interna, vai analisar os riscos dessa empresa. Tipo, Mariana, tem muito processo trabalhista de horas extras. Então, a gente tem uma falha ali. Vamos entender o que é isso. Será que é necessário ter uma política interna ali em relação à produtividade, metas, horário, um contrato estruturado sobre horário de trabalho, fazer um banco de horas ali para aquela empresa, para a gente entender qual é o risco e o que a gente pode oferecer, já que essa empresa não quer o programa como um todo. Aí a gente vai pontuando os pilares, às vezes um código de conduta, uma política interna, um canal de denúncias. E aí, quando a gente fala em canal de denúncias, o pessoal já pensa, nossa, meu Deus, aí vai descobrir o rolo. Não, o seu canal de denúncia pode ser aquela caixinha de madeira com um papelzinho ali do lado, ó, colocou, mas tem que ter seriedade. Porque não é qualquer pessoa. E não tem pode que dar tratamento, né? Tem que dar tratamento. Tipo assim, eu quero saber quem foi. Você não tem que saber quem foi. Chegou ali, você pesquisa, faz uma investigação interna bem estruturada, porque você não é o FBI, você não é a Polícia Federal. Aí você faz uma investigação interna para poder apurar o que aconteceu e, se for o caso, você demite esse colaborador. Por exemplo, teve uma empresa, a gente, na verdade, saiu na mídia, né? Uma empresa que foi um processo trabalhista que o empregado entrou contra a empresa porque ele entendeu que ele tinha sido demitido injustamente. Eu fui demitido injustamente, beleza. Aí o que a empresa fez? Mostrou que ela tinha um programa de compliance, tinha recebido uma denúncia no seu canal de denúncias que uma pessoa ali dentro estava cometendo assédio moral contra os seus subordinados. Meu Deus. Fizeram uma investigação interna, coletaram depoimentos, ouviram testemunhas, fizeram todo um relatório e comprovou-se que realmente a pessoa X estava fazendo isso. O que eles fizeram? Demitiram por justa causa, com fundamento específico. Essa pessoa, esse empregado, se sentiu injustiçado, entrou com a ação na Justiça Trabalhista. O que a empresa fez? Apresentou a investigação interna. Quando ela apresentou, ele perdeu. Por quê? A empresa tinha provas de que tinha feito a investigação da forma correta. Porque quando a gente fala em investigação interna, às vezes a pessoa fala assim, nossa, agora eu sou Deus e vou fazer o que eu quero. Não! Porque daí, dependendo do que você apresentar na Justiça do Trabalho, vai falar, essa investigação interna ela tá com erro ali, não dá para servir como prova. Então, você pode se complicar. Você assessora também nessa questão de como fazer essa investigação, quais são os fundamentos, né? Porque eu, por exemplo, como empresário, não saberia por onde começar, né? A gente fala, quando vem uma denúncia do canal de denúncia, a primeira coisa que a gente faz é averiguar se essa denúncia realmente é verdadeira. Se veio do setor, por exemplo, de RH. Se veio do setor de RH, a gente começa ali a sondar se realmente tem fundamento e tudo. Percebemos que tem, a gente vai escalonar pessoas para serem entrevistadas. Normalmente, a última pessoa a ser entrevistada é a pessoa que supostamente está cometendo aquele ato equivocado ali na empresa. E a gente nunca faz essa investigação, por exemplo, se eu sou a compliance officer daquele lugar, jamais serei apenas eu.
Eu terei, tipo, eu e o Roberto, ou eu e a Bianca, para ter mais uma pessoa para estar comigo, assinando a ata, fazendo a ata, para que a gente tenha um respaldo jurídico maior. Sim. E até essa questão de como você ajudar ali o empresário a manter o sangue frio, não meter os pés pelas mãos. Normalmente, a gente, por exemplo, veio o canal de denúncia a assédio moral, né? Que é muito, muito comum, infelizmente. A gente comunica o setor de compliance da empresa. O gestor, ele pode ter conhecimento, mas a gente nunca traz ele aqui pra dentro. Ele fica lá. Ai, que legal. Porque não vai dar bom, né? Aham. E pelas normas de compliance em si, tipo, a gente trata isso com o setor de compliance e com o setor responsável. Quando tiver apurado, a gente apurou, teve todo o relatório, a gente apresenta para ele para falar, ó, você está resguardado, esse foi o relatório final, mas ele nunca vem. Até porque quando o dono tá ali, as pessoas elas ficam mais inibidas. Sim. Elas não vão, não que não vão conseguir, mas elas não tendem a falar o que realmente deveria ser falado. Bom, se você pudesse dar um conselho para os empresários que nos ouviram agora e falar assim, bom, vou começar a pensar nisso, né? Eu sempre falo, gente, não é caro, tá? Eu falo que caro é aquilo que você paga e não tem retorno. Por exemplo, sei lá, uma jaqueta de couro, R$1.500. Se essa jaqueta de couro tá há 10 anos com você, ela não foi cara. Se comprar uma jaqueta de couro falso, você vai um dia sair na rua, ela vai estar derretendo. Você vai, tipo, né? Então, caro é aquilo que você não tem retorno. Então, às vezes, um contrato, não vou pagar porque é caro. Gente, às vezes o seu contrato, você vai conseguir utilizá-lo aí por 2, 3 anos. O programa de compliance não vou utilizar. A gente estrutura o programa de compliance por 8 meses, 12 meses, e a gente treina para que você faça o monitoramento. Então, não é algo que você vai perder a mão. Você vai ter a mão. E aí, quando for necessário, Mariana, não tenho equipe, preciso de outra pessoa, preciso de alguém para me assessorar. A gente volta, faz a assessoria e sai. Porque a intenção não é que você dependa da gente para sempre para poder continuar o seu negócio. A gente entra para poder auxiliar a você ter uma flexibilidade, um fluxo maior dentro da sua empresa. Perfeito. Sim, muito legal. Bom, acredito que a gente tenha conseguido trazer bastante clareza, né, desse tema, que fala compliance, todo mundo já assusta. Pensa que é Vocês só não pros precisam de ficar grandes, assustados. que é para os grandes, que é caro e tudo mais. E fala pra gente como que os empresários podem te encontrar, como que eles podem te acompanhar para saber mais também sobre conteúdo sobre esse tema. Hoje a gente tem uma empresa que chama Compliance com Alma. E o nome, embora pareça algo holístico, a intenção é trazer o quê? A alma do negócio é a empresa. E a alma do negócio é o programa de compliance. É ter a ética, é ter políticas estruturadas, é ter uma gestão organizada. Nós temos o site, que é o compliancecomalma.com.br, temos o Instagram, Compliance com Alma, tem o meu Instagram pessoal, marianatomé.adv, e o da minha sócia na empresa, que é a Dani do Compliance. Então, vocês podem encontrar a gente nessas plataformas e saibam que compliance não é algo impossível. Ele é mais possível do que você imagina e traz mais segurança do que o necessário. Legal. Bom, agradecer a Bianca, né, por mais um podcast aqui. Imagina, toda vez eu aprendo muito. Acho Nossa, maravilhoso. Agradecer a Mariana por ter topado, vir falar desse tema tão importante. E você que é empresária, você que é associada da Associação Comercial, nós do Conselho da Mulher Empresária Executiva nos reunimos a cada 15 dias, lá na 15 de novembro, na sede da Associação Comercial. Estão todas convidadas. E a gente depois vai deixar o contato também da doutora Mariana, para quem precisar dos serviços dela, tá entrando em contato. É isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau. Até.